E a gente fala que a base do powerlift que muitos atletas colocaram no seu dia a dia, a gente vai colocar o nome dele aqui, que é o Sebum. Sebum, Claro. cara, ele É. colocou muito. O Arnold, que é a lenda, né? Que a gente sabe, ele faz até hoje, né? O Arnold continua treinando até hoje. Sim, o Arnold, inclusive, o parceiro de treino dele era um cara extremamente forte, Franco Colombo. Franco Colombo. Italiano. Fazia levantamento terra, pesando 90 quilos, ele fazia 330 de terra. Ele era forte pra caramba também. Eles gostavam, treinavam pesado, treinavam com repetição baixa, fazia agachamento completo, faziam terra, supino pesado. Você assistiu Pump Iron? Vou assistir. Cara, e você fica vendo assim, você fala, cara, que tesão, né? É demais, Porque você vê a cara. academia hoje tudo com maquinário. Aí eu até te interrompi, mas você vê que os caras antigamente pegavam a barra, estabilizava ali bonitinho. Ao Colombo. Ao Colombo. Olha o shape. É animal. Animal, cara. Mas aí você fala assim, a remada, os caras faziam remada, cara. Remada curvada. Curvada. Você vê estabilizando ali a lombar bonitinho. Stiff dos caras, perfeito. Terra. Supino. O agachamento. Agachamento sem palavras. Desenvolvimento militar. Desenvolvimento militar, muito, cara. O que a gente faz hoje. E o legal é fazer esses treinos livres, né? Se Também. a gente for analisar, tá caindo, né? Tá morrendo na cultura do fisiculturismo. Ah, mas assim. os caras bons fazem. Os caras bons fazem. Quem foi um outro cara que treinava também com peso livre do fisiculturismo? Coleman. Coleman a gente viu aí. O Coleman, cara, ele fazia máquina, mas a máquina era terciária. Ele fazia pelo menos 2, 3 exercícios de peso. O Coleman ia fazer supino reto, supino inclinado, supino com dumbbell e depois ele ia para um crossover. Ele fazia agachamento na frente e depois ele ia para um leg press. E os treinos de dorsais dele? Cavalinho, remada unilateral e depois ele ia lá puxador, né? Então, assim... A cavalinho old school, né? Não é máquina, aquela cavalinho halterzão, mesmo. Entendeu? Um pouquinho anilha. Eu comecei a treinar na Spartaco de Santo Amaro. Era tudo mais treino livre com a Beth, com o Eugênio. Eu fui lá várias vezes, cara. O Coleman foi lá nos anos 2000. Quando eu era treinador de fisiculturismo, a minha ex-mulher competia na NABA e a dona Beth e o seu Eugênio cuidavam da NABA junto com o Rodrigo Koprovski. Pô, Rodrigo, conhece todo mundo. E eu levava a minha ex-mulher lá pra ela pousar e eles avaliarem como que tava o físico, como que tava as poses, como tava a coreografia. E eles eram do levantamento básico também. Sim. Inclusive a federação era junta. Isso eu já não posso falar. Eu sei porque eu ouvi falar. Sim, né? sim. Nos anos 90, acho que a federação de powerlifting, do levantamento básico e do culturismo era junta. Eram juntas. E eu acho que o seu Eugênio era presidente. Era presidente, sim. Então, assim, pô... E lá é peso Você foi livre. em que ano lá? 2010, 11, 2010. 12. Eu treinava lá. Sabe com quem eu treinava lá? Com o Norton Murayama. Norton com o Alex dos Anjos. Alex dos Anjos. Conheci o Alex dos Anjos lá. Cara, e eu ainda vou mais antigo, cara. O meu treinador lá foi o primeiro professor, foi o Serginho. Eu sei quem é o Serginho. Serginho, cara. E não era assim, professor Nutella, não. Ele ensinava você. Se você fizesse errado, você tomava grito no pé do ouvido. Fala, porra, meu, aqui é musculação. Legal, Jardim São Luís. Jardim São Luís, cara. E eu cheguei na de Santo Amaro ainda. Que era eu fui no São Luís. Perto do Poupa Tempo na época. E, cara, ele tá na Europa, morando lá já tem anos, que é o Damasceno. Não, Damasceno? Foi quem veio aqui, Rafa? Eu trouxe ele aqui, ele tá morando na Espanha. É o Djalma Laroque. Djalma Laroque. Eu sei quem é. Djalma Laroque. Eu sei quem é o Djalma Cara, eu vi Laroque. os caras treinando na época. Sim. Damasceno também, que era Djalma, bombeirinho. Edson Serafim. Edson Serafim, conheci toda essa galera. Eu ia assistir esses campeonatos, né? Antes de eu competir. Estou falando 2001, 2002, tá? Já é mais antigo ainda, né? E eu assisti esses embates aí. Era o Norton... eu tive uma experiência legal. Eu fui pro Campeonato Brasileiro de fisiculturismo em Natal. E eu fui no meu voo. Eu fui sentado inclusive era a primeira vez na vida que eu andava de avião. Foi sentado na minha poltrona. Eu, meu treinador Alex Benzal e o Norton. Depois na volta eu voltei com o Júlio Balestrinho e o Sardinha no avião. E eu tive essa experiência com esses caras, junto ainda na seleção paulista. O Jefferson Bad Boy. Ô, louco. O treinador dele, que na época era o Gerson Guimarães. Viajei só com cara...
Só com os feras. Pica, ainda chega. Os caras eram muito gente boa, assim, sabe? Eu era júnior e eles, sabe, queriam... Incentivando, dando uma força. tudo, né? E aí a gente foi pro brasileiro, lá ainda tinha muito cara bom de outros estados, né? Porque a gente foi como seleção paulista, de Minas tinha Charles Mário, Maradona, né? De Minas Gerais, pessoal de Santa Catarina forte também. Pô, isso foi... Paulo Lima não tava, não? Paulinho porque ele tava no Rio Grande do Norte. Paulinho tinha dado uma pausa em 2001 e ele voltou lá em 2006. Eu não sei te dizer as datas certas, mas nessa viagem específica ele não tava. Paulinho era da Nautilus, né? Cara, quando eu fiz 2014, meu primeiro campeonato também nos Estados Unidos, fora de bodybuilder, o troféuzão tá lá, eu fui, Ponchê, o Igor, que tá morando lá até hoje em New Jersey, Rodolfo Pérez, Valdemar Guimarães. O Marilândia tinha um shape muito... o Marilândia, Ponchê, Valdemar Guimarães, Rodolfo Pérez. Cara, foi uma galera de peso também. Só Brasil representando no palco. Assim, o Valdemar foi para assistir, o Rodolfo Pérez estava preparando um atleta, enfim, e só deu Brasil. Cara, eu também peguei uma galera de peso na época e o Paulo Lima ganhou o overall da noite. O Bandeira, que morava lá, que mora até hoje também nos Estados Unidos, também competiu, era brasileiro, mas mora lá. Enfim, foi uma experiência bacana. Mas toda essa galera aqui das antigas trouxe totalmente o powerlift. Sim, treinava muito básico pesado. E muito... O Norton competiu powerlifting, pô. Eu não sabia, não. O Norton competiu powerlifting. A gente entrevistou ele aqui não falando sobre ele isso. Ele competiu, 2004, fez recorde paulista de terra. Caramba, ele é perigoso. O japonês é forte, ele é demais, cara.